Eu acabei de ler o livro do ano. Eu não sei bem se é o livro do ano porque o ano não acabou. Mas o que eu posso dizer é que esse é o livro do momento. Visto que ele está sendo muito comentado por aí e eu vejo muita gente discutindo sobre ele, sobretudo porque a autora traz muitos temas, temas bastante relevantes no mundo atual, como racismo, apropriação cultural, violação da propriedade intelectual e, claro, cultura do cancelamento que está muito no auge, sobretudo aí nas redes sociais, né? Então o livro em questão é Impostora, ou Yellowface, lá fora é chamado Yellowface, de Rebecca F. Kuang. Vem comigo porque esse livro é muito interessante, muito bom e uma das grandes surpresas desse 2024. Já deixa o like, se inscreve no canal e, claro, ativa o sininho porque vem muita coisa por aí que eu tô preparando para vocês. Vem! Esse livro não é mil flores, não é aquele o livro incrível como algumas pessoas estão falando. Eu quero só deixar uma alerta. Esse livro é vendido como um thriller. Eu não achei que fosse um thriller. Ali no final dá uma sensação de thriller, mas no contexto geral do livro, se você ler a obra completa, não vi como thriller, tá? Então isso é o que eu achei. Não sei você aí que leu e achou, mas algumas pessoas dizem que isso aqui é thriller. Enfim, aqui a gente vai acompanhar a história de duas mulheres. A June, que é uma mulher branca, americana, e, claro, a Athena Liu, que é uma americana, mas de origem asiática, os pais imigrantes, então tem todo aquele contexto ali da imigração por trás da história dos pais da Athena. Aqui a gente vai acompanhar essas duas meninas. Elas estudaram ali em Yale, né, uma universidade muito prestigiada. Ambas querem ser grandes escritoras e lançam seus primeiros romances. A June, uma fracassada, não tem êxito nenhum em seu romance, não tem repercussão nenhuma. Em contrapartida, a Athena Liu, muito prestigiada, todos os holofotes por cima dela, muito bem vendido, sai na lista do The New York Times, enfim, o romance do ano. E aí ela lança outras obras, começa a ganhar dinheiro com isso, né? E claro, por outro lado, a June fica com bastante inveja. A gente percebe ali a inveja dela. A priori, talvez nem seja inveja, é só frustração da própria pessoa por não ter conseguido aquilo que a Athena conseguiu e que ela queria muito, né? Ambas ali amigas e não seguiram os mesmos passos, mas o destino foi diferente para cada um. Mas uma coisa acontece, né? Elas vão sair juntas ali, vão beber, vão comemorar as conquistas da Athena. E a Athena convida a June, vamos lá para casa, mulher. Então elas vão lá para casa, bebem juntas. Só que de uma hora para outra a Athena morre de uma forma muito inesperada, aí só lendo para saber como é que foi tudo isso. Mas de uma forma muito inesperada. Mas antes, a Athena ela vai mostrar para June que ela estava escrevendo um romance. E talvez esse seja o romance do século. O romance que vai mover e vai modificar todo o mercado editorial. Só que esse romance, a Athena, ela vai estar escrevendo ali em segredo, ninguém sabe qual o tema, ninguém sabe se ela está escrevendo um romance em si, porque o modo de escrita da Athena é muito peculiar, ela se isola do mundo, ela não diz que está escrevendo, ela não diz o tema, não diz nada, só vai escrevendo ali e entra naquele mundo dela. Só que ela tinha acabado de terminar esse romance e ela foi comemorar, beber. E aí ela mostra ali a pilha ali do romance gigantesco para June. June, olha aqui, eu terminei finalmente talvez o romance da minha vida, talvez o livro da minha vida, o livro da minha carreira. E aí depois que a amiga dela morre, só tem elas duas ali dentro da casa, numa casa luxuosa, uma casa que foi conquistada, né, graças ao dinheiro das vendas e de tudo que a Athena conseguiu através de seus livros, da sua escrita, das suas histórias. E aí, depois da morte dela, ela inventa, né, de uma hora para outra, eu vou roubar esse manuscrito. E ela leva para casa e assume que é dela, ela que escreveu. Claro que ela vai pegar o manuscrito, modificar algumas coisas, fechar algumas lacunas que ela acha que tem, retirar uns excessos e vai modificando ali com algumas coisas, algumas palavras dela, algumas histórias, fazendo uns enxertos aqui e ali, mudando o nome de
de personagens, mas no contexto geral, o grosso, a história é de Atena. Atena já morreu, ninguém sabe realmente se ela escreveu ou não, e a vida segue. E aí ela vai em busca, né, de editoras, e ela encontra uma editora, várias editoras se interessam, né, pelo livro dela, ela envia ali, e várias editoras se interessam por esse livro, tem uma espécie de leilão, e uma editora X consegue finalmente o romance. E aí com isso vem toda uma equipe, né, uma editora, ajudar na publicação. O que é interessante nesse romance, além de todo esse contexto em que eu falei, e claro, e todos esses temas que eu citei no início, é o mundo editorial. A Rebecca, ela trabalha nesse mundo editorial, ela sabe muito bem as nuances, os bastidores ali. E aí ela mostra nesse romance o mundo editorial e todas as nuances, seja ela boas, seja ela ruim. E é bem interessante porque em todo esse contexto a gente percebe que o mundo editorial não é esse fluxo de cheire que a gente acha que é a coisa mais bela do mundo só porque está trabalhando com livros, que a gente bota na cabeça que livro é algo intocável, mas é um comércio. E esse comércio, ele circula muita grana ali por trás. Tem, claro, a gente já começa ali se deparando com os leilões, com toda a preparação do texto, a própria chefe dela ali, né, o editor, ele chega e dá sugestões, ó, você poderia cortar isso aqui é excesso, isso aqui precisa ser mais trabalhado, isso aqui precisa disso, precisa daquilo, e aí tem toda essa modificação do texto até ser publicado. Tem algumas modificações ali e aqui, mas no contexto geral, ela vai mostrando, além de toda essa questão da preparação do texto e modificações, muitas outras coisas a mais, né? Intrigas, favores, organização desse romance um ano antes ou mais, direitos sendo vendidos, né, para o cinema, às vezes até mesmo antes do livro ser publicado ou antes mesmo do livro ser terminado, de ser escrito. Então tem toda essa preparação. A jogada de marketing, você manda as provas antecipadas para diversas pessoas, influencers literários, jornais, para que eles possam ler, para que gere um movimento na internet e os leitores fiquem com aquele gosto, sabe, de eu preciso ler esse romance. E ele gera toda essa atmosfera para que movimente mesmo todo o mercado e que todo mundo seja influenciado e compre, né? Claro, esse é o objetivo de compre o livro. Então tem toda essa argumentação ali, ela vai mostrando todo esse panorama, todos esses bastidores que eu adorei saber. Eu já sabia algumas coisas, mas eu adorei saber mais especificamente através desse livro. Mas tem um momento em si, em toda essa questão da preparação, que me chama a atenção. As modificações que vão fazer na June. Primeiro, a June vai mudar de nome. Ela vai adotar agora um pseudônimo esse que ele é muito característico ali, parece um nome meio asiático, sendo que ela não é asiática. Talvez para combinar com a história, não sabemos até então. E aí modifica o nome, agora o nome dela é Juniper Song, e fica um pouco confuso ali, mas ela vai adotar esse pseudônimo porque o argumento é que o June não poderia ser adotado porque ficou muito característico em uma autora fracassada, que o primeiro livro não teve êxito. Então vamos partir do zero, vamos adotar um nome, vamos adotar um pseudônimo e decolar a partir de então. Tem outras modificações ali, uma desses questionamentos tem uma integrante da equipe que sugere que seja contratada uma pessoa para fazer uma leitura sensível. E o que seria isso, Christian? Uma leitura sensível? Uma leitura sensível é contratar uma pessoa que tenha lugar de fala sobre aquele tema. Um exemplo, um autor branco escreve coisas sobre o racismo, sobre a comunidade negra, então é interessante que ele contrate alguém que seja negro, que tenha vivências, para que ali dentro ele leia aquele texto e ele verifique se há questões de racismos, se há questões preconceituosas. Então é interessante que ele veja aquilo e também verificar a veracidade de todo aquele texto, né? E de termos que serão usados ali, já que ele não tem aquele lugar de fala. E é isso que uma dessas integrantes do grupo sugere para que a June faça, né?
contrate, já que ela não tem lugar de fala, ela não é de origem asiática, é uma mulher branca, americana. Então, que seria interessante que ela contratasse alguém ali que tem um lugar de fala e que lesse aquele texto. E ela fica extremamente revoltada. Ela disse: não, não pode, não, não precisa. Mas era interessante que fosse aquilo para que no futuro não ocorrer algumas complicações, inclusive essa questão do cancelamento na internet por ter usado termos que são preconceituosos, termos racistas. E aí então a gente já consegue observar algumas coisas, algumas características que de apropriação cultural. Primeiro, o nome, né? Um nome, ela adota um nome asiático como um pseudônimo, apropriação da própria cultura em si, da história que não pertence a ela, pertence a Athena Liu, mas a gente sabe que ela roubou, enfim, todo esse contexto que eu não quero entrar agora, mas apropriação cultural que não, é uma cultura que não pertence a ela. É, por quê? Porque a história em que ela traz ali é uma história de chineses trabalhadores, né, que trabalham ali durante a Primeira Guerra Mundial e que foram explorados, que viveram em condições insalubres. Então é uma história que não pertence a ela, pertence a um outro grupo étnico. Então ela não teria como estar ali questionando aquilo. Então era interessante que ela trouxesse uma leitura sensível para que pudesse dar um embasamento melhor. E ela fica revoltada e aquilo cria uma confusão. Mas enfim, passa, né? E o romance dela é editado, finalizado e publicado. Nessa publicação, ela começa a receber diversos haters na internet. Primeiro, ela tem vários convites, né? O livro dela, instantaneamente, ele já ganha notoriedade, fica por semanas um dos mais vendidos no The New York Times, que é o sonho ali de todo grande escritor americano, ficar entre os mais vendidos ali no The New York Times. Então, chega a ser um dos grandes ali na lista. Ela fica bastante feliz, é uma conquista, é algo que ela muito queria na vida dela, só que o leitor, eu, por exemplo, fiquei com um sentimento ambíguo. Por um lado, isso é a forma como a Rebecca constrói muito bem os personagens, né? Por um lado, a gente fica com dó da June, torcendo por ela para que tudo corresse bem, para que ela publicasse o livro, mesmo sendo roubado. Erradíssimo que ela fez. Por outro lado, a gente queria que alguém descobrisse, que acabasse com essa farsa, que acabasse com tudo, que a gente fica com ódio porque ela ter roubado o romance da amiga, né? Da melhor amiga. Então a gente fica com esse sentimento ambíguo nisso tudo. Nesse contexto todo, ela, após a publicação, ela tem muitos convites de encontros, de lançamento de livros, em várias livrarias no país afora ali, e várias pessoas questionando: olha, como é que surgiu a ideia, como é que você, onde é que você pesquisou sobre essa história, e por que essa história, por que esse tema, visto que não é um tema que não é da sua cultura, é um tema de uma cultura diferente. Aí tem vários argumentos a respeito disso, muita coisa ali sobre o racismo. É genial essa discussão que a Rebecca traz aqui. Por outro lado, também tem toda essa questão do cancelamento, porque algumas pessoas estão desconfiadas que aquele texto, primeiro, não cabe a ela, porque ela não pertence àquela cultura, aquela coisa toda. E por outro lado, tem alguns outros grupos que não acreditam que aquele romance seja dela. E começa a desconfiar, começa a achar que é plágio, olha, uma discussão gigantesca a respeito disso. Começa a achar que é plágio, começa a achar que não é dela, que deve ser de outra pessoa. Aí entra ali a família da Athena, a gente não sabe o que vai acontecer. Será que vão descobrir que ali é uma farsa, que ela de fato roubou esse manuscrito? Tem muita coisa que ela vai correndo contra o tempo, correndo para que ninguém descubra, porque há uns cadernos, né, uns diários da autora, né, que faleceu, da Athena Liu. Muitos autores fazem diários, né, e com certeza tinha alguma característica, alguma pista ali em alguns diários em que esses diários pode de alguma forma entregar ela fica perturbada, querendo achar isso.
tem toda essa discussão do mercado editorial que cada vez mais vai avançando e por um lado a gente começa a ver o quão ambicioso ele é, porque muitos desses olham só números e o quanto ele vai ganhar, não olha a veracidade, não olha o lado ético, não olha essa característica, né, de apropriação cultural, não tá nem aí. Porque a própria editora dela, né, o editor, enfim, ele poderia bater o pé e dizer, não, você precisa sim de uma leitura sensível para esse teu romance. Mas não, pensou só no que estava por vir, muito dinheiro, e aí tem todo esse panorama que a gente vai acompanhar. É genial, gostei bastante. Não é aquela coisa, oh meu Deus, que coisa eu preciso. Mas é uma leitura que abre muito a mente do leitor, sobretudo porque ele vai trazer esse panorama. Quando a gente começa a investigar, a gente olha o mercado editorial como um todo, sem essa romantização que muitos têm para o mercado editorial. Além do mais, todos esses nuances, né, de preconceito, enfim. E uma coisa que eu lembrei agora, que o termo Yellowface, lá nos Estados Unidos, esse romance, ele é publicado como Yellowface, não impostora. Yellowface é um termo em inglês que se refere à prática de pessoas brancas, como por exemplo atores que se caracterizam como asiáticos. É bem parecido com blackface, que são pessoas brancas também que se caracterizam, até pintam a pele e se caracterizam como pessoa negra. Então é uma prática extremamente racista. Então ela colocou aqui Yellowface, que é o que a June faz. Ela, Yellowface, né? Que ela está se caracterizando ali e apropriando culturalmente da cultura asiática, adotando o nome asiático, roubando a história, né, da amiga dela. Mas sobretudo se apropriando culturalmente dessa história que não pertence a ela culturalmente. É nesse contexto todo que esse romance vai se estendendo. Leiam, muito bom, muito inteligente, inteligentíssimo e atualíssimo. A Impostora de Rebecca F. Kuang. Gostei bastante, muito mesmo, e foi uma das grandes surpresas do ano. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou daquele like, se não tem inscrito no canal, se inscreve e eu te vejo na próxima.